Fala pessoal! Nesta aula farei a correção do exercício sobre equilíbrio químico, parte 3. A primeira questão diz o seguinte: determine a constante de ionização de um determinado ácido em uma solução de 0,2 mol por litro. É preciso deixar claro que essa aqui é a concentração molar, sabendo que ele se encontra 2% ionizado. Então essa porcentagem aqui refere-se ao valor de alfa, tá? Do grau de ionização. Então aqui nós temos o seguinte: a constante Ki é igual a concentração molar vezes alfa ao quadrado. Neste caso aqui, a gente não vai dividir pelo denominador, porque esse valor é menor do que 5%. Lembre-se da lei da diluição de Oswald. Se o valor fosse maior do que 5%, a gente colocaria aqui no denominador 1 menos alfa. Mas como o valor é menor, o denominador pode ser desprezado. Então a expressão fica somente assim. Neste caso, Ki é igual à concentração molar, a questão já deu, 0,2, e o valor de alfa, que aqui é 2%, a gente transforma em taxa unitária, 2%, é só dividir por 100, fica 0,02. E é esse valor que a gente vai utilizar aqui na expressão, 0,02 ao quadrado. Aqui agora a gente faz o seguinte: resolve primeiro a potência, então 0,02 ao quadrado é igual a 0,0004. E aqui o Ki é igual, multiplicando 4 vezes 2 dá 8, e contando aqui 1, 2, 3, 4, 5. 5 casas decimais. Então 1, 2, 3, 4, 5. E aqui nós temos como resposta a alternativa D. A questão número 2 diz o seguinte: na água líquida ocorre o processo conhecido como autoionização da água. Nós temos aqui o equilíbrio iônico da água. A ionização da água permite o cálculo do produto iônico da água, que no caso é o Kw, igual à concentração de H+, vezes a concentração de OH-. E por consequência, a definição de meio neutro, ácido e básico. Sendo assim, assinar a alternativa correta considerando a capacidade de ionização da água. Aqui diz que o produto iônico de H+ com H- é 1 vezes 10 a menos 7. Olha galera, isso aqui não confere. Na temperatura mais utilizada de 25 graus Celsius, esse valor é de 10 elevado a menos 14. Então, letra B diz o seguinte: a temperatura de 25 graus Celsius, o valor da constante de equilíbrio, Kw, é de 1 vezes 10 a menos 14. Foi exatamente o que eu acabei de falar. Esta, portanto, é a alternativa correta. As demais estão erradas, porque aqui diz que em meio ácido, a concentração de íons H+ é menor do que 1 vezes 10 a menos 7. Na verdade, é o contrário, é maior. Em meio básico, esse valor é menor. E em meio neutro, esse valor é igual. Por isso que essas alternativas estão equivocadas e somente a letra B é a resposta correta. Agora, na questão de número 3, diz o seguinte: o pH de uma solução que contém 8,5 gramas por litro de íons hidroxilas é... Galera, veja bem, aqui também forneceu um dado, que o log de 5 é 0,7, a massa molar do oxigênio e do hidrogênio. Muitas vezes a pessoa fica sem entender para que esses dados aqui. Mas veja bem, tudo aqui é útil, tá? Ó, não esqueça que este valor aqui não é a concentração, tá? Aqui é gramas por litro e a concentração é dada em mol por litro. Então, para que eu calcule o pH ou pOH, eu preciso da concentração em mol por litro. Então, nesse caso, o que é que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou usar a massa molar do íon hidroxila, tá? É um oxigênio e um hidrogênio. Se o oxigênio é 16 e um hidrogênio é 1, então eu somo 16 mais 1, e aqui eu já encontro que a massa molar do íon hidroxila é 17 gramas por mol. Então aqui é a massa molar do íon hidroxila, 16 mais 1. Agora veja bem, nós temos aqui a necessidade da concentração molar. Então a concentração molar, para que eu possa encontrar, eu vou pegar a massa que a questão deu, correspondente em litro,
que no caso aqui é 8,5 vezes 10 a menos 3 gramas por litro, e vou dividir pela massa molar, que é 17 gramas por mol. Veja que aqui eu já consigo cancelar a unidade de grama, tá? E aqui a gente faz o seguinte, 8,5 dividido por 17 vai dar 0,5. Então, a concentração molar, 0,5, e conserva a potência de 10, vezes 10 a menos 3 mol por litro. Agora sim, eu tenho aqui ó, a concentração molar. E a partir daqui eu consigo fazer o cálculo com logaritmo. Mas vale ressaltar um detalhe. A questão está pedindo o pH. Só que essa concentração aqui é do íon hidroxila. Portanto, eu irei calcular o pOH. E o pH a gente deduz no final. Então, o pOH é igual ao menos log da concentração dos íons hidroxila. Então, nós temos aqui que o pOH é igual a menos log da concentração dos íons OH-. E a concentração que a gente acabou de encontrar, 0,5 vezes 10 a menos 3. E a partir daqui eu vou desenrolar o cálculo. Vou fazer aqui do lado. Então, veja bem. pOH é igual a menos. E aqui nós vamos aplicar a propriedade do logaritmo. Por quê, galera? Veja bem. Aqui nós temos dois logs, o de 0,5 e o de 10 a menos 3. Então, o produto de dois logs resulta em uma soma. Então, aqui nós vamos ter a soma do log de 5, de 0,5, com o log de 10 a menos 3. Fechar o parênteses aqui. Então, veja bem. pOH é igual a menos, tá? E aqui, pessoal, para ficar mais fácil de resolver, vamos fazer o seguinte. Nós temos aqui, ó, 0,5 vezes 10 a menos 3. Eu já vou transformar isso aqui em notação científica e vai ficar o seguinte, ó, 5 vezes 10 a menos 4. Fica muito mais fácil trabalhar assim. Então, é esse valor que eu vou colocar aqui, ó. Então, nós temos aqui o log, tá, de 5 mais o log de 10 a menos 4. Isso que eu tinha feito aqui foi um pequeno equívoco. Assim fica bem mais prático. Então, veja bem. O pOH é igual a menos o log de 5, a questão já deu, 0,7. Então, eu coloco aqui, ó, 0,7. E o log de 10 a menos 4 é menos 4. Mas aqui nós temos o sinal de mais. Menos, com mais dá menos. Então, aqui, ó, vai ficar menos 4. E aqui fica simples agora. pOH é igual a 7 menos 4 dá 3,3, negativo. Com menos daqui, menos com menos dá mais. Então, vai ficar 3,3. Então, nós temos aqui, ó, que o pOH dá 3,3. Agora, é preciso ter cuidado, porque aqui na alternativa nós temos 3,3. Só que a questão não quer o pOH, a questão está procurando o pH. Então, para encontrar o pH, basta pegar o total, que é 14, e diminuir do pOH, que deu 3,3. Então, pH é igual a 10,7. E esta é a resposta tão esperada. Alternativa correta, letra A. E para finalizar, nós temos aqui a questão 4, onde diz o seguinte: considere uma solução de 0,0 mol por litro. Então, de um ácido forte, genérico HA, e indica a alternativa correta. Galera, essa é a concentração. Então, é melhor transformar em notação científica. Então, aqui nós temos 1 vezes 10, e nós temos duas casas após a vírgula, então nós temos aqui menos 2. E aqui a unidade mol por litro. Aqui agora, já que está se referindo ao pH, a gente pode fazer o seguinte, ó, pH é igual a menos log, o 1 é neutro, não precisa pôr, fica só aqui, ó, menos log de 10 a menos 2. Então, o pH é igual. A gente já viu que o log de 10 a menos 2 é menos 2. Com menos aqui, fica mais. Então, nós temos aqui mais 2. O pH da solução é mais 2. E aqui diz, letra A, o pH é igual a 1? Errado. Letra B, o pH é menor que 1? Errado. Letra C, o pH é maior que 1? É óbvio que sim.
Então, marque a alternativa correta, letra C. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham entendido a correção. Mas se ficou qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. E até a próxima. Valeu, galera. Tchau.